Eu queria começar fazendo uma pergunta para você e convidando a você a refletir acerca de algumas diferenças de nós, que nós temos do nosso Deus. Pensa aí, algumas diferenças que você tem do seu Deus. Pensa algumas aí. Consegue pensar, sim ou não? Não? Não consegue pensar? Se não consegue pensar alguma diferença que você tem de Deus, tem algum problema. Mas vamos lá. A gente sabe que o nosso Deus é plenamente santo. Nele não habita impureza, maldade, as motivações dele são sempre as perfeitas, nós não. O nosso Deus, ele é transcendente, ele se manifesta onde ele quer. Ele é um Deus onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, nós não. Ele sabe todas as coisas, nós mal sabemos da gente, não é? E ele pode todas as coisas, nós não aguentamos nada, essa é a verdade. A Bíblia diz que nós somos como uma brisa passageira que sopra o vento e logo nós nos dissipamos. Então, a verdade é que o nosso Deus, ele é carregado de atributos que são incomunicáveis, ou seja, atributos que eu e você não desfrutamos. Atributos que eu e você só olhamos de longe e dizemos, isso é muito outro, a gente não tem como desfrutar disso. Mas, dentre tantos atributos incomunicáveis de Deus, existe um atributo que é talvez mais moderado, mas esse eu gostaria de chamar a sua atenção, que é a autossuficiência. Deus é autônomo. Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de ser amado por ninguém. Deus não tem carências. Deus se basta. Por isso ele é Deus. Agora, em contrapartida, eu e você somos dependentes. Plenamente dependentes. Dependemos de Deus, dependemos de tudo aquilo que ele cria. Quando você olha os primeiros capítulos de Gênesis, você vai perceber ali na criação do homem, Deus, ele começa criando toda a biodiversidade, fauna, flora, animais, e logo após ele cria o homem. Por que ele faz dessa forma? Porque existia uma necessidade fisiológica no homem. Ele precisava se alimentar, ele precisava se nutrir. Logo depois, a gente começa a perceber que Deus cria o homem e no homem há uma necessidade espiritual, uma necessidade de relacionamento com Deus. A Bíblia diz no começo que na viração do dia, Deus se relacionava com o homem. Então, o homem, ele tem uma carência fisiológica, ele tem uma carência espiritual. E aí a gente encontra também no começo de Gênesis, Deus dizendo, olha, não é bom que o homem ande só. Havia uma carência de relacionamento no homem. E aí Deus dá ao homem a sua adjuntora, a sua esposa. E eles passam a viver um relacionamento, uma comunidade. A gente consegue perceber que tudo o que nós precisamos, Deus já dispôs para nós. Ele dispôs para nós aquilo que a gente precisa para se alimentar, para viver, para se nutrir. Ele dispôs para nós aquilo que a gente precisa espiritualmente, aquilo que nós necessitamos que está nele. E ele dispôs para nós relacionamentos. Agora, a grande questão, a grande lição que Deus está nos dando com isso é que nós, por depender dele, nós precisamos sempre voltar a ele. E a grande questão que eu queria convidar você a refletir nessa noite é acerca de mudanças. Deus, quando nos cria, quando nos faz com essas necessidades, Deus sempre nos propõe que nós mudemos, avancemos. E o fato é que a gente precisa saber e entender que mudança é bom. Mudança não é ruim. Eu sei que tem gente que é mais resistente à mudança. Eu sou um desses, que tenho algumas resistências com mudanças. Mas quando a gente começa a ampliar a lente, a aumentar ali a lente do microscópio para ver, às vezes essa resistência à mudança, ela não passa de uma insegurança.
Às vezes essa resistência à mudança, ela não passa de falta de fé. Porque, bom, eu estou aqui, eu já conheço todo o ambiente, eu conheço todas as circunstâncias, e então eu estou seguro dessa forma. Mas a grande questão é que mudança é inevitável. Deus nos faz assim. Nós, por dependermos dele, por sermos seres dependentes, uma das coisas que Deus coloca na nossa construção é a necessidade de mudar. E a necessidade de mudar é fundamental que a gente entenda que é preciso mudar da forma certa. Nessa noite eu queria, talvez você não está conseguindo entender muito bem, a gente vai precisar colocar um telão de LED aqui, eu acho. Amém? Amém, gente? Amém. Beleza, você que deu amém, me procura no final do culto, a gente vai conversar. Eu fiz a mesma piada de manhã, eu não sou muito bom de piada, o repertório é muito ruim. Mas a grande questão é que o tema dessa mensagem é mudando para mudar. O fato é que a gente sabe que tem que mudar. E a conversão, a nossa entrega a Jesus da nossa vida, é mudança, sim ou não? A própria expressão conversão, ela vem do termo grego metanoia, que é a mudança de mente, mudança de mentalidade, mente renovada, mente nova. Então, a conversão é uma transformação. Ela é uma jornada que você está caminhando, aí você dá um 180 e volta. Você muda o sentido da sua vida. É mudança. Conversão é mudança. Mas a grande questão é que nós precisamos entender que há mudanças e mudanças. Há mudanças que são funcionais. Há mudanças que, de fato, nos transformam. E há mudanças que elas, por um tempo, funcionam, mas passa o tempo, vem a luta, vem a dificuldade, sopram os ventos, cai a chuva e a mudança acaba. E a gente se torna, às vezes, pessoas frustradas. Eu queria fazer a título de entendimento, uma analogia de quem nós somos. E eu trouxe uma imagem, eu acho que vai dar de enxergar melhorzinho, vamos ver, de um iceberg. Quem já viu um iceberg? Ninguém? Já viu, irmã? Eu não consegui, né? Mas essa imagem, ela revela um negócio interessante. No iceberg, o que a gente vê é só uma fração do que ele é de fato. Você está conseguindo enxergar essa imagem? Você está vendo que ali, acima da linha da água ali, você vê o ponto visível do iceberg. Mas existe toda uma dimensão dele que está lá, está encoberta, está escondida. O fato é que sempre existe muito mais do que aquilo que a gente torna aparente nas nossas vidas. A gente é como esse iceberg. Tem uma parte que é visível, tem uma parte que é externa, que é pública, que é comunicável, mas tem uma parte que ela está submersa. Ela está abaixo da linha do que é visível. É como os alicerces de uma casa. Não importa o tamanho, você não consegue ver, eles estão lá, e quanto maior a parte externa, muito mais resistente é a parte que não se vê. Da mesma forma, eu e você somos assim. E a grande questão, e talvez você está perguntando, o que tem a ver isso com mudança? É que às vezes, nós acabamos nos atendo a fazer mudanças naquela parte do iceberg lá de cima. Mudanças na parte que é pública, na parte que é externa, na parte que é visível. Aí a gente faz o quê? A gente muda comportamento. Bom, eu antes era alguém que xingava, eu era alguém irado, aí encontrei Jesus. Aí alguém me disse um dia, ou eu li na Bíblia, que xingar não é legal. Me irar a qualquer hora não é legal. Então eu não xingo mais, eu não iro mais. Mas por que eu xingava? Por que eu me irava? Eu xingava porque eu queria sempre ter razão, não é? Geralmente a pessoa que é acostumada a só brigar, por quê? Ela sempre quer ter razão. Aqui não tem ninguém assim, mas, né? Talvez em algum lugar tenha. O que move essa pessoa? Para fora da água está o fato dela xingar, mas para baixo da água está o desejo dela sempre querer ter razão.
Aí ela converte. E ela aprende, olha, eu não posso mais xingar. Mas eu ainda gosto de sempre ter razão. Eu ainda quero sempre ter razão. Aí o que eu faço? Eu começo a criar mecanismos dentro da caminhada de fé que me capacitam a ser o dono da razão. Aí alguns mergulham e se tornam grandes teólogos e muito sábios, e aí não tem nada a ver com Deus, tem a ver com os outros, com você saber mais que os outros. Outros buscam lugar de autoridade. A grande questão é que se investe tempo, esforço e energia numa mudança que é externa. Mas a motivação é a mesma. É querer sempre ter razão. Como eu comecei falando, às vezes é a questão da mudança. Eu não gosto de mudança. Por que eu não gosto de mudança? É porque eu sou alguém tradicional? Não, é porque eu sou alguém incrédulo. E a mudança me coloca numa zona de fé. Eu preciso crer, porque eu não sei toda a dimensão do que eu estou vivendo. Aí eu converto. Eu converto e eu começo a ouvir que Deus é um Deus que nos leva para lugares para crer nele. Eu começo a ouvir que não dá para ser alguém que rígido, não dá para ser alguém inflexível. Mas aí eu mudo o exterior, mas as minhas motivações e os meus anseios, as minhas paixões continuam as mesmas. Nessa noite eu queria gastar tempo com você percebendo duas coisas. Bom, é fato, dependemos de Deus e no fato de dependermos de Deus, Deus nos chama à mudança. Amém? Então, isso é ponto que a gente não consegue ultrapassar ou virar as costas para isso. Agora, para que eu preciso mudar? E o que é de fato mudança? Eu quero trabalhar essas duas perguntas, mas eu quero começar trabalhando por que mudar? Antes de trabalhar o conceito de mudar. Por que Deus está tão interessado que eu e você mudemos? Por que Deus está tão interessado em que a gente mude? O fato é, a gente precisa entender que o Senhor virá buscar pessoas que mudaram. Que mudaram no seu espírito, no seu corpo, na sua alma. Eu queria ler um texto das Sagradas Escrituras, que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23. Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica, o final da carta, e ele está dizendo algumas coisas importantes para aqueles irmãos, e ele encerra a carta dizendo a seguinte coisa. Eu acho que está lá, conseguiram projetar. Que o próprio Deus da paz os santifiquem por completo. Na minha versão diz o santifiquem inteiramente. Seguimos. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus. Paulo está dizendo para esses irmãos que, olha, que o próprio Deus da paz, ele trabalhe em vocês, ele santifique vocês, e o processo de santificar não é um processo estático, é um processo de Deus, onde nós cooperamos com Ele, amém? Você cresce em santidade à medida que Deus trabalha na sua vida e você e você coopera com aquilo que Deus está fazendo. Nunca é algo que acontece sozinho, nem só Deus e nem só você. É você cooperado com Deus, é assim que nós crescemos em santidade. Então, Paulo está dizendo, olha, que o próprio Deus da paz santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado e irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus. É fundamental que eu e você possamos crescer e nos tornarmos irrepreensíveis. Porque na vinda do Senhor, são pessoas que mudaram, que vão para o céu. São pessoas que mudaram, são pessoas que abandonaram a maledicência da carne, são pessoas que abandonaram a maldade, são pessoas que abandonaram uma alma sedenta, são pessoas que abandonaram um espírito solitário, são essas pessoas que vão para o céu. Amém? Então mudar é necessário para eu viver eternamente com Deus. Mudar é necessário para que eu viva a minha eternidade com Ele, desfrute do melhor dEle na minha vida.
Então, eu preciso entender que o motivo de mudar é para estar alinhado com aquilo que ele quer. Olha o que Davi declara. Diz assim, Salmo 32, você pode só prestar atenção, não precisa acompanhar, mas escute, olha o que o salmista Davi declara. Ele diz assim: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quanto às muitas águas se levantarem, eles não serão atingidos. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. O porquê mudar? Porque enquanto Davi não mudou, a Bíblia diz que o pecado que ele carregava esmagava os ossos dele. Enquanto Davi foi, preocupando só com o que é externo na sua vida, o pecado que ele carregava no secreto, aquilo foi matando ele foi definhando. Até o momento onde ele diz assim: olha, a mudança não pode ser só pública, precisa haver algo de transformação no meu coração. Há uma história interessante, 3 anos e meio, os discípulos andando com Jesus, vendo Jesus fazer milagres, ressuscitar mortos, paralíticos andando, pessoas se rendendo às multidões. E aí, num dado momento, Jesus chama os discípulos e diz: olha, um de vocês vai me trair. Olha que interessante, eles começam a discutir quem vai ser tu, vai ser eu, vai ser tu, vai ser tu. E aí, pouco momento antes, uma discussão breve sobre quem seria o traidor, eles mudam a dinâmica da discussão. E a dinâmica passa a ser: quem é o maior no reino? Ou seja, enquanto Jesus disse: olha, um de vocês vai me trair, automaticamente eles pensaram assim: bom, se alguém vai trair Jesus, Jesus vai sair, quem é que vai tomar o lugar de Jesus? E aí é o que a gente encontra em Lucas 22, no verso 24, diz assim: surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior dentre vocês deverá ser como o mais jovem, aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior é o que está à mesa, ou o que serve. Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Jesus confronta a motivação do coração deles e revela que, mesmo eles andando 3 anos e meio com Jesus, vendo tudo aquilo que Jesus estava fazendo, eles foram mudando o seu comportamento. Então eles já não cobravam mais impostos como cobravam antes, eles já não eram mais tão irados como eram antes, eles já não eram mais tão workaholic como eles eram antes. Não, agora eles estavam caminhando com Jesus 3 anos e meio e eles aprenderam um novo comportamento. O que é externo lá do iceberg, eles mudaram. Agora eles estavam falando como Jesus, eles estavam andando com Jesus. Mas quando se instala uma crise, o que sai para fora? A motivação real do coração daqueles homens. O que sai para fora daquela crise ali, onde Jesus disse que um ia trair, é ele dizendo: bom, já que um vai trair, quem é o maior? Quem vai assumir o lugar? Quem vai ser o cara? Por quê? Porque havia acontecido uma mudança neles que era externa. E o fato é, por que mudar? Porque geralmente, humanamente, naturalmente, carnalmente, as mudanças que nós conseguimos na força do nosso braço ou na capacidade do nosso intelecto são mudanças externas. São mudanças como a ponta do iceberg, bota ali para nós, como a parte que aparece.
Agora, existe todo um corpo ainda para baixo, escondido. O que acontece quantas e quantas vezes nós conhecemos Jesus e nós começamos a andar com o povo de Deus, começamos a ler a Bíblia e começamos a perceber que algumas coisas que nós fazemos, nós não devemos fazer mais, porque elas são contrárias à vontade de Deus. E aí a gente começa a lutar contra esses comportamentos, não é assim? É assim que acontece ou não? O camarada é irado, aí ele, não posso ser mais irado, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou fazer que não estou vendo as coisas. Vou fazer que não estou vendo. Aí ele sai de um camarada irado para uma pessoa passiva ou alienada. A grande questão é que nós precisamos viver uma real mudança. E uma real mudança, ela não é algo arquitetado humanamente. Uma real mudança não é algo, engendrado pelo homem. Uma real mudança não é algo que você adquire com um conhecimento do seu intelecto. Uma real mudança, ela é um milagre. A real mudança, a mudança que nos faz mudar de fato, é um milagre. A gente tem uma tendência a construir a caminhada com Jesus toda ajustadinha nos nossos termos. Eu faço isso, eu vou a tal lugar, eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo outro, e aí isso supostamente agrada o meu Deus. E de fato, tem muitas coisas que eu e você precisamos abrir mão, outras nós precisamos pegar com mais força, mas a gente não pode excluir da vida cristã, da caminhada com Jesus, o milagre que só Ele pode fazer em nós. E aí eu gastei esses primeiros minutos falando do fato de que é preciso mudar, e por que precisamos mudar, porque só mudando nós vamos com Ele. E é interessante, porque a gente costuma convencionar que o nosso coração é a sede das nossas emoções. Mas quando a gente vai olhar para as Sagradas Escrituras, a gente vai perceber que a Bíblia diz que o nosso coração é o baú aonde nós guardamos as nossas paixões. O baú aonde nós guardamos o que amamos. É por isso que você vai encontrar lá em Mateus 6, Jesus dizendo, olha, pois aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o teu coração. Os teus valores, aquilo que você ama, aquilo que você morre, aquilo que você se entrega por aquilo, a Bíblia apresenta como está no seu coração. E é por isso que é tão importante a gente ter esse cuidado de como mudamos e que a mudança seja não só no externo, mas seja no todo. Agora, como eu falei, a gente gastou algum tempo dizendo que é o porquê mudar, e eu quero gastar esses últimos minutos falando do que é de fato mudança pelas Sagradas Escrituras. A gente, de novo, convencionou que mudança é praticar o bem. E aí é isso. Eu mudo coisas na minha vida e começo a praticar outras coisas. Só que muito mais do que praticar o bem, mudança é amar o bem. E há uma larga diferença entre praticar o bem e amar o bem. É muito fácil, de repente, a gente aprender algumas coisas que temos que fazer. E aí a gente aprende essas coisas e começa a fazer. Eu fiz uma pergunta hoje de manhã, você imagina uma criança que é apaixonada por chips. Almoça chips, toma café chips, janta chips. Aí você, como pai, como mãe, você percebe isso não é bom para o meu filho, isso vai acabar causando algum mal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou proibir os chips. Aí você faz um esforço danado, proíbe, bate, põe de castigo, tranca num quarto, não compra mais chips, não entra na sua casa chips. O que acontece? A criança não vai comer mais chips, sim ou não? Sim, né? Você tem autoridade, acabou. Mas a pergunta, a criança deixou de amar o chips, sim ou não? Não. Ela só não tem acesso àquilo. Mas o dia que ela tiver, ela volta lá. O que a gente faz? A gente converte. Não, isso aqui é pecado.
Aí eu começo a criar uma série de mecanismos que me afastam daquilo. Mas eu amo aquilo. E aí eu vou criando mecanismos. O dia que um desses mecanismos falha, eu me atiro com tudo. E aí, o tombo é pior ainda. E a Bíblia diz que a bagunça que o diabo faz é 7 vezes pior. Por que a gente vai criando? A gente não está muito preocupado com uma mudança que muda. A gente está preocupado mais com a parte externa. Pode deixar o iceberg aí para o resto da noite. A gente está preocupado com a parte externa do iceberg, com o que os outros estão vendo. A gente acha que Deus se impressiona com o nosso novo comportamento. E de novo, eu não estou dizendo que mudança de comportamento não é cristão, é cristão. Mas ela precisa ser aliada a uma real mudança. E essa real mudança, de novo, não é algo estruturado pela gente. Não é algo que a gente vai montando. É um milagre. Mas como é que eu faço a criança deixar de amar chips? Ela ama chips. Está proibida de comer os chips. Como é que eu faço ela deixar de amar os chips? Eu apresento para ela o chocolate. E aí o chocolate ela vai comer e ela vai ver que é muito melhor que os chips. Como é que eu faço para deixar de amar o que é perecível, o que é falho? É eu desfrutar do que é imperecível, do que é melhor, do que é sublime, do que é maravilhoso. O chocolate que eu falei aqui é o próprio Deus. Quando você apresenta Deus de fato às pessoas, Ele é totalmente desejável, Ele é totalmente amável, nele nós podemos nos deleitar, Ele é maior amor, Ele nos satisfaz plenamente. Quando eu desfruto dele, quando eu desfruto do maior prazer que é ele, os outros prazeres, eles silenciam. E aí eu não mudo só externamente, mas agora o objeto do meu desejo mudou. Agora o meu coração, ele não ama mais as coisas, ele ama aquele que é totalmente amável. É Deus que está no meu coração. Isso é um milagre, mas isso também é uma construção nossa, porque como é que eu amo a Deus? Caminhando com Ele. Como é que eu passo a amar Ele? É conhecendo Ele, e vendo que Ele é de fato totalmente desejável. É eu mergulhando nas Escrituras. Olha o que é interessante, e a gente precisa entender que a Bíblia vai definir mudança de fato como amar, fazer o bem, amar uma transformação, amar a Deus. E olha o que é interessante, olha o que diz Efésios capítulo 4, no verso 27. Diz assim: não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo útil com as mãos. Se eu parasse o versículo aí, talvez você pensava assim, tá, mas isso é mudança de comportamento. O cara furtava, e ele agora não furta mais, mas trabalha. Por que ele furtava antes? Ele furtava para ter o que não tinha, não é assim? Pelo menos eu não conheço ninguém que roube por esporte, né? Mas ele roubava para quê? Para ter o que ele não tinha. Aí a Bíblia vem e diz, olha, então o que fazia isso, não faça mais, mas agora trabalhe. De novo, se a gente cortasse o versículo e acabasse a história aí, ele supria antes a sua carência roubando, agora ele vai suprir a sua carência virando um workaholic, trabalhando dia e noite, desesperadamente, porque é o desejo do ter. Antes se roubava, converteu, não posso mais roubar, agora eu tenho que trabalhar para ter, e aí eu desesperadamente trabalho para ter. Só que olha o que diz Paulo, olha o que diz a palavra de Deus, dizendo assim, olha, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Opa, aí vem Deus e diz, olha, então, antes você roubava para ter, agora você trabalha, mas não é pelo trabalho, não é
por amar o trabalho. Você vai trabalhar, mas para repartir. Por quê? Porque o objeto do seu amor não é mais o ter, mas é andar com Deus. O objeto do seu amor é Deus. Olha o que diz João, capítulo 14, no verso 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. 1 João 5,3 assim, porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que a gente encontra aqui, o evangelista João dizendo, que eu não faço para amar a Deus, mas porque eu amo a Deus eu faço. O que me ama, obedece os meus mandamentos. Sabe por que é tão difícil a gente ser crente? Porque às vezes a gente ama mais ser crente do que ama a Deus. É tão difícil ser crente, porque às vezes a gente ama mais a imagem que nós estamos construindo do que de fato Deus, como objeto do meu amor, como o algo desejável, como aquele que eu quero todos os dias, como aquele que a minha alma nela. Você está entendendo? Você está entendendo que o esforço que eu e você precisamos fazer, a energia que eu e você precisamos investir é em amar a Deus. Porque quando eu amo a Deus, eu cumpro os seus mandamentos. E nenhum deles é pesado. Porque eu faço por amor. E eu tenho certeza que você já viveu experiências de dar alguma coisa por amor, alguma coisa que você gostava. E ainda assim, aquilo não doeu nada em você, porque você está fazendo por amor. Quando a gente ama, a gente faz mesmo. A gente entrega mesmo. Ah, mas a caminhada cristã é uma coisa tão difícil, abandonar o pecado é tão difícil. Sim, é uma cultura muitas vezes que a gente tem de pecado. Às vezes é uma prática diária. Às vezes a pessoa abandonar a ira é um negócio difícil porque ela foi forjada naquilo ali. Mas o primeiro trabalho de um filho de Deus é amar a Deus. Porque se você ama a Deus, a ira vai embora. A maledicência vai embora. As maldades vão embora. No texto que a gente estava lendo, de Efésios, no verso 28, ele falou, olha, o que furtava não furte mais. Mas no verso 29, ele diz assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade. De novo, se a gente cortar o versículo aí, a gente acha que é só mudança de comportamento. Bom, eu não era crente, falava palavrão, falava palavra torpe, falava bobagem, xingava todo mundo. Agora eu converti, eu não posso mais fazer isso. Eu vou mudar o que eu falo. Agora eu dou glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, né? Eu vou mudando. E aí a gente acha que é só mudança de comportamento, mas não é. Porque o texto diz, olha, nenhuma palavra torpe saia da sua boca, na boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Aí, vírgula, e diz, para que conceda graça aos que ouvem. Então agora não é mais só uma mudança de comportamento. Eu não paro de falar só para ser aceito, eu paro de falar, porque eu amo a Deus e Deus me deu uma missão, e agora o que eu falo produz vida. Então eu tenho que cuidar o que eu falo. Não é porque falar bonito é o contrário de não crente, não. É porque agora o que eu falo pode produzir vida. E porque eu amo o meu Senhor, porque eu amo a Ele, eu cumpro os seus mandamentos. A verdadeira mudança, ela não começa lá em cima, ela começa aqui. A verdadeira mudança começa em Deus ser totalmente desejável por nós. A verdadeira mudança é nós tirar os outros amores do nosso coração e deixar lá para Deus somente. Hoje pela manhã eu contei a história do famoso Agostinho, não é o da grande família, mas o Santo Agostinho, né, que é um dos maiores teólogos. Alguns dizem que de Paulo até Lutero ele foi o cara, né, do apóstolo Paulo até Lutero ele foi o cara.
Mas a história conta que Agostinho ele tinha uma vida completamente depravada. Ele chegou a morar durante um tempo num prostíbulo. Era um cara que vivia uma vida terrivelmente entregue às paixões da carne. O cara, o que tinha de bagunçado, ele gostava. E aí ele chegou a uma conclusão, quando ele começou a ter contato com as verdades do Evangelho, ele chegou a uma conclusão e disse assim, agora como é que eu largo tudo isso que eu gosto? Como é que eu vou largar essas promiscuidades, esse monte de coisa, essa devassidão que eu vivo, como é que eu largo isso? Mas um dia ele teve um encontro, de fato, com o Deus, que é alvo do meu e do seu amor. E ele percebeu que tudo o que ele vivia, todo aquele prazer somado, não se comparava ao prazer de amar a Deus. Ele encontrou um amor maior, então não se trata só de substituir, se trata de encontrar algo maior. É como aquele homem que encontra um tesouro num terreno, ele vai, ele vende tudo que tem e compra aquele terreno. É nós lutarmos com todas as nossas forças para amar a Deus. Ah, mas eu quero ser um bom evangélico, então ame a Deus. Eu quero ser um bom cidadão, ame a Deus. Pastor, como é que eu amo a Deus? Conheça Ele. Feche a porta do seu quarto. E esse Deus que te vem em secreto vai te encontrar lá. Um coração rendido a Ele, Deus vê. O profeta Samuel chega na casa de um camarada chamado Jessé. E aí lá ele está indo naquela casa para escolher um rei. O rei que está governando bagunçou, pisou na bola, é o Saul. E aí Deus diz para ele, olha, vai lá, e lá eu vou te mostrar o novo rei. Esse profeta chega na casa, e essa casa é cheia de gente, cheia de irmãos. E ele encontra um cara que tinha cara de rei, tamanho de rei, postura de rei, vigor de rei. E aí Samuel pensa assim, esse é o cara. E aí a Bíblia diz que Deus diz para ele, não é ele. E aí vem outro cara, o Davi. Um cara que não tinha essa postura de rei, esse tamanho de rei, essa figura de rei. E a Bíblia diz que Deus ali revela parte do seu coração para nós. Aonde Deus diz, olha, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, eu vejo o interior. O homem vê aquilo que está lá fora, Deus vê isso aqui. Deus vê o que você ama. Mas o que eu faço é resultado do que você ama. Quais são as suas motivações? O porquê é mais importante para Deus do que o que você está fazendo. Nessa noite eu queria convidar você a dedicar o seu esforço a uma mudança que é, de fato, capaz de te fazer mudar. É você dedicar o seu esforço a amar a Deus. A se entregar por amor a Ele. É fazer dele o algo desejável da sua vida. É fazer dele o principal. Aquilo que seu coração acelera quando você pensa. Essas relações a gente tem, né, entre casal, entre amizades, essas coisas que mexem um pouco com a nossa estrutura fisiológica, né? Mas o convite é nós fazermos isso a Deus. É amarmos Ele acima de todas as coisas. Isso se constrói com relacionamento. Isso não se constrói com substituir atitudes. Porque você pode muito bem virar ali naquela parte que é visível um belo crente. Tudo certo, você fala as palavras que um crente fala. Só que na hora da pressão, você vai revelar o que está lá dentro. Na hora que alguém chega e diz para você, você viu o fulano? E aí você está ali resistindo, não posso mais ser fofoqueiro, não posso. Mas você viu a roupa dele? Você viu a roupa dela? Já que tu falou, aí,
Sai para fora. Comportamento mais importante que a relação com Deus. Deus não está muito interessado no que diz na sua carteirinha de membro da igreja. Deus está interessado no que está no nosso coração. Eu quero nessa noite, porque se tem uma convicção que eu tenho, é que nesse lugar, alguns de nós, até aqui, trabalharam mudando só o comportamento, incorporando uma vestidura de crente. Muitos de nós, até aqui, têm caminhado dessa forma. Só que Deus está nos chamando para um relacionamento com Ele. Pastor, como é que tem relacionamento com Deus? Dedicação. É um milagre, mas da nossa parte, dedicação. Fecha a porta do seu quarto. Esse mesmo Deus que vê o coração vai ver você lá. Se dedique a conhecer quem Ele é. É muito legal você vir aqui, você prestar atenção na mensagem, mas eu estou revelando o que eu, por meio do Espírito, estou entendendo do que Deus é. Mas Ele vai se revelar para você de uma forma diferente. Se eu sou o único meio que você tem para conhecer a Deus, você está perdido. Se você não busca conhecer Ele na sua intimidade, desenvolver relacionamento com Ele, você está perdido. O fato é, a Bíblia diz, que muitos, no derradeiro dia, lá naquele último dia, chegarão diante do Senhor, e quando Ele começar a separar o joio do trigo, o que vai para o celeiro e o que vai para o fogo, alguns que vão para o fogo vão dizer, mas para aí, Senhor, assim não, eu preguei em Teu nome, teve gente que foi curada através da minha vida, e Ele vai dizer, não houve relação comigo, você não me amou, você mudou comportamento, você vestiu uma roupa, você fez coisas certas, você não amou fazer as coisas certas. Você não conheceu o chocolate, você só tirou os chips. E a nossa desafio nessa noite é que Deus seja aquilo que é totalmente desejável. Quando Ele for o totalmente desejável para você, não importa a estrutura, não importa se o irmão cantou afinado ou desafinado, se a música errou, se o pastor fala nós fomos, nós viemos, não importa. Porque o seu relacionamento com Ele, você ama Ele. E você sempre vai entender que tudo que você vai fazer é para melhorar o ambiente, não é para você. Você está satisfeito nele. Se as bênçãos vier, amém, glória a Deus, mas se elas não vierem, eu estou satisfeito nele, eu estou me deleitando nele, Ele é o meu prazer, Ele é o meu amor, para Ele que eu olho, Ele é o meu tudo. E essa é a mudança que vai de dentro para fora, que vai fazer você amar mais, servir mais. É quando Ele se torna tudo. É o que Agostinho entendeu. Bom, com as minhas forças eu não consigo largar as coisas que eu gosto, mas eu encontrei maior amor. E a história conta que quando ele entendeu isso, ele se rendeu, se ajoelhou e estava debaixo de uma figueira e ele chorou copiosamente, porque ali, naquele dia, ele tinha encontrado o maior amor da sua existência. E ele viveu até o seu último dia, amando a Deus.